esse exercício da FATEC 98, que ele é bastante simples. É só para ver se você sabe o que é constante de equilíbrio. No caso dos ácidos, chamada de Ka. Estão apresentados aqui 4 ácidos, cada um com uma constante de ionização ácida. Veja que são todos ácidos orgânicos que têm carbono, e como todo ácido orgânico, são todos aqui ácidos fracos. Só que, explicação. Veja que você vai chegando em uma ordem de constante de equilíbrio já no 10 a menos 1, no 10 a menos 2. Quando você passa do 10 a menos 3, você nem sequer pode fazer mais aquele arredondamento, sabe? Quanto maior a constante de ionização, mais forte o ácido é. Eu estou falando aqui de ácidos em concentrações iguais, né? Eu estou falando, todos eles aqui são monoácidos, todos eles liberam apenas um H+ na ionização. Então, quanto mais moléculas se quebrarem, maior será a presença de H+. Então, o que significa a constante de equilíbrio ser maior? Se na constante de equilíbrio os íons produzidos na ionização do ácido estão na parte de cima e o ácido não ionizado na parte de baixo, quanto maior for a presença de íons, maior será a constante. Quanto maior a presença de íons, significa que você teve mais moléculas se quebrando, mais H+ se formando. E é por isso que quanto maior o Ka, mais ácido o cara vai ser, porque ele liberou mais íons. E, consequentemente, ele produziu mais daquela espécie que faz o meio ser ácido, que é o H+. Então, é só isso que o cara te pergunta. Você entendeu o que é constante de equilíbrio? Porque o negócio é assim, não quero complicar. A constante de equilíbrio Ka, ela te diz a força do ácido. É melhor que o pH para ver força. Tá? Então veja bem, quem desses caras aqui é mais forte? Olha a pergunta. Considerando-se volumes iguais, como eu falei aqui, tá todo mundo 0,1 mol por litro, tá? Então, diante de uma mesma concentração, pegando o mesmo volume dos caras, na mesma concentração, a concentração de H+ será maior no caso do ácido 4, o ácido tricloroacete. E é por isso que a resposta é a letra A. Olha só, o exercício escolhido da Federal Fluminense caiu em 2000, fala do gás sulfídrico. E depois de contar uma boa história sobre o gás sulfídrico, então vem a pergunta. Sabendo-se que, veja que o chamado gás sulfídrico é a substância H2S, que em água chamamos de ácido sulfídrico. A temperatura ambiente e a pressão de uma atmosfera. Isso não vai importar para o exercício, você vai ver logo adiante. Tem concentração aproximada de 0,1 M. M quer dizer mol por litro, mas não use a letra M maiúscula. Isso era lá antigamente, em 2000 já não se usava mais. Então, a concentração de ânions sulfeto S2- em mol por litro será qual? Veja, não se escreve mols por litro, se escreve mol/L. Por que eu não corrigi o enunciado? Que quando a gente pega a questão de vestibular, a gente tem que trazer na íntegra. Foram dados aqui Ka1 e Ka2. E é aqui que está a diferença desse tipo de exercício. Um exercício que é mais difícil do que o normal. Quando que ocorre de eu ter um primeiro Ka e um segundo Ka, ou às vezes até um terceiro? Quando o ácido em questão libera mais de um hidrogênio por molécula. Isso é feito de maneira parcial,
de maneira sequencial. Isso ocorre com ácidos que ionizam formando mais do que um H+. Isso ocorre por etapas. A primeira etapa libera maior quantidade de H+, a constante de ionização da primeira etapa é chamada de Ka1 e assim por diante. Repare que o valor 0,1 mol por litro, que será usado nos cálculos, limitará a resposta a um algarismo significativo, porque 0,1 nos traz apenas um algarismo. Ah, mas e o zero? O zero à esquerda, né, não conta. Você começa a contar os algarismos significativos a partir do primeiro número diferente de zero. Repare que na resposta nós temos alternativas apenas com 2 algarismos significativos. Numa segunda fase de vestibular, não repita o erro que foi cometido no enunciado deste exercício, que aliás traz alguns erros, mas o exercício em si é muito bem feito. Veja só, ácido libera H+, e também um ânion. Nós temos um ânion na primeira etapa que ainda pode soltar mais hidrogênio. Num primeiro momento, nós temos que descobrir qual é a quantidade do ânion, hidrogênio sulfeto, que foi formado ali na primeira ionização. Logicamente, a quantidade de ânion e a quantidade de H+ nessa etapa é a mesma. Veja só, cada H+ formado forma-se simultaneamente um hidrogênio sulfeto. Então, até aqui é normal. Na constante de equilíbrio, colocamos produtos em cima, reagentes embaixo. Estamos falando de constante do tipo Kc, constante em função de concentrações. Então, temos a concentração do H+ vezes a concentração do ânion dividido pela concentração do ácido não ionizado. Esses caras têm a mesma concentração, né? Então, eu vou chamar a concentração de cada um deles pela letra X. Aqui eu estou falando da primeira ionização, da primeira etapa. Então, eu vou utilizar, nesse momento, o valor de Ka1. Veja, quem que eu vou substituir? Aqui eu vou substituir por 0,1, porque é a concentração do ácido inicial. Aí aquela velha história. Nós podemos dizer que a concentração de moléculas não ionizadas é igual àquela antes da ionização. Por quê? Porque o ácido é fraco. A quantidade que ioniza é muito pouca, é desprezível. Então a gente pode fazer essa suposição aqui. E os cálculos realmente não são interferidos por essa decisão. Isso só vai interferir no resultado final se a constante de equilíbrio for da ordem 10 a menos 1 ou 10 a menos 2. A partir do momento que você está lidando com constantes 10 a menos 3, 10 a menos 4 e daí para baixo, você pode usar esse arredondamento, essa aproximação. Continuando, veja que Ka1, que é dada no enunciado, é da ordem de 10 a menos 7, o que nos garante podermos usar a concentração de moléculas não ionizadas como sendo igual à do momento inicial. A concentração de H+ e de HS- chamaremos de X. Ficamos então com X vezes X, que é X ao quadrado. E agora, esta equação pode ser resolvida facilmente passando o 0,1 para o lado de cima. Veja, o 0,1 vai multiplicar o 1 vezes 10 a menos 7. Obteremos então 1 vezes 10 a menos 7 vezes 0,1 igual a x ao quadrado. Você sabe, e se não sabe vai aprender agora. 0,1 é o mesmo que 10 a menos 1.
E 10 a menos 7 vezes 10 a menos 1, conserva a base, somos expoentes. Menos 7 com menos 1 dá menos 8. 1 vezes 10 a menos 8 é igual a x ao quadrado. Como é que eu extraio a raiz numa situação como essa? Você tem alguém multiplicando uma base 10. Então você passa a raiz sobre todo esse produto, toda essa multiplicação, tá? Que é 1 vezes 10 a menos 1. Quando você extrai a raiz de um produto, é o mesmo que fazer raiz de 1 vezes a raiz de 10 a menos 8. Você pode fazer isso, tá? É uma maneira de resolver uma raiz quadrada, quando quem está dentro da raiz é uma multiplicação, é um produto. Raiz de 1 é 1, raiz de 10 a menos 8. Sabe como é que faz isso? Ó, raiz de potência, você pega o expoente e divide pelo índice da raiz. Se a raiz é quadrada, o índice é 2. Se fosse raiz cúbica, aí era índice 3. Então, menos 8 dividido por 2 dá menos 4. Veja, o x, quem que é o x? Concentração dos íons formados na primeira etapa é 1 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Eu não coloquei mol por litro. Num exercício aí, numa segunda fase, trate de colocar durante o exercício, tá? Continuando então. Agora, o hidrogênio sulfeto, que está na concentração 1 vezes 10 a menos 4 mol por litro, que a gente acabou de calcular, tá? Ele vai ionizar formando H+, e íons sulfeto. Perceba que o exercício, lá no enunciado, ele te pediu a concentração de íons sulfeto e não de hidrogênio sulfeto. Muitos aqui caíram já no erro, acharam que era a resposta. Não, temos que continuar. Continuando, então, nós percebemos que agora o ácido é o ânion hidrogênio sulfeto. A constante de equilíbrio na segunda etapa, então, fica sendo a concentração de H+, vezes a concentração de sulfeto, dividido pela concentração de hidrogênio sulfeto. Aqui, o hidrogênio sulfeto tem qual concentração? Nós acabamos de calcular que ele entra na reação com a concentração 1 vezes 10 a menos 4. Vale o mesmo raciocínio, ainda mais agora que a constante é tão baixa, né? O que significa a constante ser baixa? A quantidade de moléculas que vai se quebrar por formar H+, é muito pequena. Então, podemos utilizar a concentração de hidrogênio sulfeto no equilíbrio como sendo a concentração antes de começar essa reação. A de H+, e a de sulfeto. Aqui, muitos erraram o exercício. A concentração de sulfeto eu quero descobrir, eu vou chamar de X. Mas a concentração de H+ aqui, veja, neste momento, o que se formar de sulfeto é o que vai se formar de H+. É verdade. Só que quando você vai considerar a concentração de H+ nesse momento da reação, você não pode se esquecer que já se formou H+ na etapa anterior. O que se formou de H+ na primeira etapa é o mesmo que se formou de hidrogênio sulfeto. O X valia para os dois. Você já tinha formado 1 vezes 10 a menos 4 mols de H+ por litro. Então, quando um exercício é desse tipo, a segunda ionização ela é muito fraca, é sempre fraca. Se tiver uma terceira, mais fraca ainda. Então você não deve considerar o que se formar de H+ na segunda ionização. Você não deve nem se preocupar com isso. O que se forma na primeira é muito mais do que o que se forma na segunda. Então a concentração de H+, num caso como esse, você tem que se lembrar, ela é a concentração gerada na primeira etapa. A segunda formação é desprezível em relação à primeira. Quem que eu vou colocar aqui, então, no lugar da concentração de H+, acabamos de ver, vamos colocar o 1 vezes 10 a menos 4
E a concentração de sulfeto é a incógnita. E o K2? O enunciado forneceu para a gente a constante de equilíbrio na segunda etapa. Veja, nós estamos muito perto de descobrir a concentração de ânion sulfeto. O exercício já vai acabar. E por isso eu quero de novo te dizer: a concentração de H+, em exercícios que envolvem mais de uma etapa de ionização, será sempre a concentração da primeira etapa. Você vai fazer um cálculo lá na terceira etapa. Quanto que você tem de H+? O que se formar lá? Não! O que você formou lá na primeira etapa, que está naquele meio onde está ocorrendo a reação, que não saiu dali. A concentração de H+ não pode te enganar num exercício como este. Veja que agora, o que nós faremos para descobrir a concentração de sulfeto? Você tem que reparar que você tem multiplicação em cima e multiplicação embaixo neste quociente. Não tem ninguém somando. Então você pode fazer cortes. Veja, você tem o mesmo valor em cima no numerador e embaixo no denominador. Você vai cortar. E aí você vai obter que a concentração de ânion sulfeto nesta reação, no momento do equilíbrio químico, será 3 vezes 10 a menos 13 mol por litro. Esta é a resposta B. Como eu já te falei no início, deveria ser apenas um algarismo significativo. Deveria se escrever apenas 3 e não 3,0. E não cometa o erro de escrever a resposta como 3 vezes 10 a menos 13 mols por litro. Esse S aqui você não vai usar. Fica então aí, a resposta do exercício é a letra B. Está nessa aula sobre deslocamentos de equilíbrio. Você tem uma equação de equilíbrio químico, você tem aqui reagentes, aqui produtos, lado esquerdo e lado direito. Isso representa a reação que ocorre em solos pouco aerados, ou seja, que tem pouco ar, tá? E envolve a redução de nitrato a nitrogênio. O que importa? A transformação de nitrato em nitrogênio. Só que o solo precisa de nitrato. Nitrogênio vai embora. Então você perde o nitrogênio que interessa para o solo, tá? A gente fala assim, nitrogênio que interessa para o solo. Quando a gente fala do nitrogênio para o solo, nós estamos falando do nitrogênio que está presente lá no ânion nitrato. Esse é o cara que interessa para o solo. Então veja, esse fenômeno conhecido como desnitrificação prejudica a fixação do nitrato pelas plantas. É possível aumentar as concentrações de nitrato no equilíbrio quando se adiciona no solo uma espécie capaz de fazer o quê? Então veja, você quer manter nitrato no solo. Então, o que te interessa? Que a reação não vá para o outro lado, para o lado direito. E sim que ela vá para o lado esquerdo, o lado que forma nitrato. É isso que você tem que ficar esperto. Vamos começar pela letra E nesse caso, olha só. Consumir água, vai fazer o quê? Consumindo água, o equilíbrio, opa, está saindo água do lado direito, vamos para lá. Então vai gastar todo mundo que está do lado esquerdo, inclusive o nitrato. Então, alternativa E não é a resposta. Alternativa D, reagir com N2. Se eu colocar alguém aqui que reage com N2, o N2 vai sair do lado direito, uma quantidade de N2. O equilíbrio então vai falar, opa, saiu N2, vamos formá-lo. É isso que é o princípio de Le Chatelier. Existe um equilíbrio, está tudo ok. É como o princípio de Le Chatelier é como se ele falasse assim: tem um guardinha lá cuidando do equilíbrio. Aconteceu qualquer coisa, ele vai lá e dá um jeito de refazer o que ocorreu, tá? Então, saiu N2, vamos formar N2.
Para isso você vai gastar nitrato. Se eu arrumar alguém que absorva dióxido de carbono, vai sair CO2. A reação vai se deslocar para lá para formar CO2. E aí vai gastar nitrato. Não é o que a gente quer. Se eu arrumar alguém que libere íons H+, entenda, meu amigo. Libere íons H+, no sentido de alguém que adicione íons H+, na solução. Se você adicionar qualquer um dos caras que estão do lado esquerdo, como é que o equilíbrio vai reagir? Ele vai gastar. Você está adicionando, ele vai gastar. Você está tirando, ele vai formar. Então, você colocando reagentes, ele vai gastar aquele reagente. Veja, você coloca H+, ele vai gastar H+, vai se deslocar para o lado direito. E quando se desloca para o lado direito, para gastar o H+, vai ter que gastar também os outros caras que estão do lado dos reagentes, inclusive o nitrato, que não nos interessa. Então você já sabe que vai ser a letra A. Vamos entender por quê? Liberar íons OH-. Você tem que se lembrar que H+, não pode ver OH-. Um neutraliza o outro formando água. Então o que vai acontecer? Se você joga uma substância básica, né, que libera íons OH- e íons hidróxido, portanto uma base de arrênios, ela vai neutralizar H+. Aí a reação para formar H+, vai ter que se deslocar para o lado esquerdo, o lado do nitrato. E formando H+, vai formar também os outros, inclusive o nitrato. Veja, isso nos interessa. Isso aumenta a quantidade de nitrato que fica no solo. Porque nós não queremos que o nitrato vá embora. Nós não queremos que a reação se desloque no sentido de gastar nitrato, queremos o contrário. E veja que quando você joga OH-, ele reage com H+, e forma água. Água vai aumentar então a quantidade de água. O equilíbrio também por isso vai querer se deslocar no sentido da esquerda, formando nitrato. Então, a letra A é a resposta correta. Indico para você 3 livros. O JDL ele fala de química inorgânica. Peter Atkins, Princípios da Química, Fundamentos de Físico-Química. Eu espero ter ajudado você nos seus estudos de equilíbrios químicos. Um bom estudo para você.